Estado da Califórnia processa Trump devido ao que considerou ser um destacamento ilegal e injustificado da Guarda Nacional para Los Angeles. Benjamin Netanyahu convoca reunião de segurança sobre o programa nuclear do Irão. Ministros israelitas de extrema-direita participam no encontro. Ucrânia e Rússia iniciaram nova troca de prisioneiros. Estão incluídos os que têm menos de 25 anos e os que estão feridos com gravidade. Marco Rutte pede salto quântico nas despesas com a defesa para dar resposta às ameaças globais, vindas principalmente da Rússia. Proteger a costa europeia e a vida no mar. Ursula von der Leyen apresenta Pacto da União Europeia para os Oceanos em Conferência da ONU. O Estado da Califórnia interpôs uma ação judicial contra o presidente dos Estados Unidos por causa do que considerou ser um destacamento ilegal da Guarda Nacional. Em causa um esforço levado a cabo de modo a tentar forçar Trump a reverter a iniciativa, depois de este ter mobilizado 2.000 elementos da Guarda Nacional para fazer face aos protestos contra a política de imigração em Los Angeles. Esta terá sido a primeira vez em décadas que a Guarda Nacional de um Estado foi ativada sem um pedido do seu governador, neste caso o democrata Gavin Newsom. Mas Trump invocou uma cláusula especial de modo a contornar a autoridade de Newsom, que não solicitou nem aprovou este destacamento. We have an incompetent governor, so I talked about governors, but I didn't talk about he's an incompetent governor. Look at the job he's doing in California. He's destroying one of our great states, and if I didn't get involved, if we didn't bring the Guard in, and we would bring more in if we needed it, because we have to make sure there's going to be law and order. You had a disaster happening, and they now admit it was a disaster. Trump enviou ainda 700 fuzileiros navais para ajudar a Guarda Nacional a estabilizar a situação e sugeriu que o seu executivo deveria deter Newsom por resistir aos esforços federais. O governador da Califórnia tem criticado firmemente Trump, acusando-o de violar a soberania do Estado e alertando que tal abre um precedente perigoso. Sobre a ameaça de detenção, Newsom considerou ser um dia triste para o país e alertou para o crescente autoritarismo do presidente. O primeiro-ministro israelita convocou uma reunião de segurança sobre o Irão. A decisão de Benjamin Netanyahu surgiu depois de um telefonema com o presidente norte-americano. A conversa durou cerca de 40 minutos e os dois líderes discutiram as conversações sobre o programa nuclear do Irão. Donald Trump não deu grandes detalhes sobre este telefonema, disse apenas que correu muito bem e que os iranianos são bons negociadores. Logo a seguir ao telefonema, Benjamin Netanyahu convocou a reunião de segurança. Para este encontro foram chamados ministros de extrema-direita que habitualmente não participam nestas reuniões de alto nível. Foi o caso de Itamar Ben-Gvir e Bezalel Smotrich, que dirigem os Ministérios da Segurança Nacional e das Finanças. Movimentações pouco tempo depois de Teherão ter dito que vai responder à proposta de Washington de um acordo sobre o programa nuclear. Esta proposta permite que o Irão continue a enriquecer urânio, mas a níveis mais baixos e durante um período limitado. Mas é pouco plausível que o Irão venha a aceitar esta proposta dos Estados Unidos. O Irão garantiu que obteve informações sobre o programa nuclear de Israel e prometeu começar a divulgá-las em breve. O anúncio foi feito pelo ministro dos Serviços Secretos do país, Ismail Khatib, mas não foram fornecidas quaisquer provas. اسناد کامل هسته‌ای به دست اومده و منتقل شده و اسناد دیگری در رابطه با ارتباط با آمریکا، اروپا، کشورهای دیگه و اسناد اطلاعاتی که موجب قدرتمندی آفندی کشور میشه در اینا هست. اسناد انشالله به زودی منتشر میکنه. O anúncio iraniano chega dias antes da Agência Internacional de Energia Atómica reunir com vários países ocidentais um encontro do qual podem resultar novas sanções contra o Irão, que continua sem esclarecer questões de longa data sobre a sua atividade nuclear. Uma caravana de autocarros e automóveis partiu da capital tunisina na segunda-feira com destino a Gaza. Uma iniciativa que pretendia pôr em evidência o bloqueio imposto por Israel à ajuda humanitária ao enclave, já depois de as autoridades israelitas terem impedido o desembarque de um navio com 12 ativistas a bordo que transportava bens essenciais.
O movimento, que embora organizado de forma independente coincidiu com a viagem promovida pela Freedom Flotilla Coalition, conta com a participação de ativistas, advogados e profissionais médicos do norte de África e pretende exigir o levantamento imediato do cerco a Gaza. A caravana deverá atravessar a Tunísia, a Líbia e o Egito antes de chegar ao enclave através do posto fronteiriço de Rafah. Posto esse que tem permanecido encerrado desde que os militares israelitas assumiram o controle da faixa de Gaza em maio do ano passado. Ucrânia e Rússia deram início a uma nova troca de prisioneiros. A iniciativa acontece na sequência de um acordo alcançado na segunda ronda de conversações diretas em Istambul na semana passada. Kiev e Moscovo acertaram que a troca incluiria jovens soldados com menos de 25 anos e os que se encontram gravemente doentes. As autoridades ucranianas não revelaram o número total de prisioneiros de guerra devolvidos na segunda-feira. Alegaram razões de segurança. Entre os que regressam à Ucrânia estão os defensores de Mariupol, que passaram mais de 3 anos em cativeiro na Rússia. O Ministério da Defesa do Kremlin confirmou o regresso do primeiro grupo de prisioneiros russos esta segunda-feira. Ambas as partes concordaram igualmente em trocar os corpos dos soldados mortos. Mais de 6.000 do lado ucraniano, segundo disse um tenente-general russo à agência de notícias estatal do país. Kiev afirma ter trazido de volta mais de 5.000 prisioneiros de guerra numa série de trocas desde março. A poucos dias da próxima cimeira da NATO, Keir Starmer recebeu Mark Rutte em Downing Street para conversações. O compromisso britânico é de aumentar a despesa com a defesa para 2,5% do PIB até 2027 e para 3% até 2034. Já o secretário-geral da NATO apelou a um salto quântico nas despesas em resposta às crescentes ameaças globais, nomeadamente da Rússia. Mark Rutte diz que é necessário um aumento de 400% na defesa aérea e de mísseis para manter a dissuasão e defesa dos aliados. Russia could be ready to use military force against NATO within 5 years. 5 years. Let's not kid ourselves. We are all on the eastern flank now. The new generation of Russian missiles travel at many times the speed of sound. The distance between European capitals is only a matter of minutes. There is no longer east or west. There is just NATO. Rutte propôs um objetivo de 3,5% da produção económica para as despesas militares e mais 1,5% para despesas relacionadas com a defesa, como estradas, pontes, aeródromos e portos marítimos. A maioria dos membros da NATO já se comprometeu a aumentar substancialmente a despesa militar. Rutte disse estar confiante de que a aliança vai concordar com o objetivo de 5% na Cimeira de Haia. Uma aliança global forte para o oceano é esse o objetivo europeu pretendido por Ursula von der Leyen, que anunciou o Pacto da União Europeia para os Oceanos na Conferência das Nações Unidas sobre o tema. Realizado em Nice, o encontro reúne cerca de 60 países num esforço conjunto para proteger os oceanos. We need to protect ocean health and its resources. We often speak about the fact that the rainforests are our green lungs. If this is the case, our oceans are our veins and our arteries. We cannot live without them. And everything which is flowing through our arteries and our veins, the water, is essential to survive. A estratégia visa reforçar a proteção e a recuperação dos oceanos através do apoio aos Estados-membros e da revisão de várias leis europeias relacionadas com as zonas marítimas. O Executivo Europeu também quer aumentar a competitividade da indústria marítima com uma nova estratégia para o setor e para os portos do bloco. Von der Leyen prometeu ainda que seriam atribuídos 1.000 milhões de euros a 50 projetos em todo o mundo para cientistas e para a conservação dos oceanos. O referendo em Itália sobre a facilitação do acesso à cidadania e o reforço da proteção dos trabalhadores não teve votos suficientes. Para que se tornasse válido, era obrigatório que votassem 50% mais um dos eleitores elegíveis. No final dos 2 dias de votação, a participação rondava os 30%.
Uma das perguntas no boletim de voto era sobre se o tempo de residência no país para obter a cidadania italiana deveria ser reduzido de 10 para 5 anos. Nas restantes 4, perguntava-se ao eleitorado se queria revogar as normas de trabalho mais flexíveis aprovadas nos últimos anos. As propostas foram apresentadas pelos sindicatos e pelos partidos da oposição de esquerda, mas a coligação no governo opôs-se à consulta popular. Incitou os eleitores a absterem-se para que não fosse atingido o quórum. A primeira-ministra italiana Giorgia Meloni foi às urnas, mas saiu de lá sem votar. Foi uma vitória para a líder do Executivo, que viu assim validadas as políticas na área da imigração e direitos laborais. Cerca de 30 pessoas foram retiradas de casa no cantão de Valais, no sudoeste da Suíça. As fortes chuvas no município de Val-de-Bagne provocaram um deslizamento de terras que destruiu uma ponte de emergência. Há agora 2 aldeias rurais ligadas apenas por uma via para peões e ciclistas. Déjà, on est bloqué parce qu'on ne peut plus accéder aux autres villages et il y a les gens qui descendent du bus qui veulent monter jusqu'à Lourtier, ils ont 40-45 minutes de marche. C'est un peu compliqué. On est venu voir déjà le chantier en cours, voir à quoi ça ressemble de près, parce que hier on était en face et on a vu des rochers descendre du sommet. E puis, Desde a tempestade da semana passada que a zona está soterrada por lama e pedregulhos. Segundo as autoridades locais, os habitantes serão realojados noutro local por um período indeterminado.